Potenciação de radicais. Considere as seguintes potências. Considere as seguintes potências. Eu tenho aqui raiz quadrada de 10 elevado a 2. Se você observar que eu tenho o expoente 2. Isso quer dizer que eu tenho que repetir a raiz de 10 duas vezes. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Ok? Se você observar raiz de 10 vezes raiz de 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, seria raiz de 100. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ou seja, o quadrado que está aqui fora, ele ficou dentro no expoente. Ele está sendo elevado à potência, a raiz toda, ele ficou dentro da potência. Ou seja, se você tem uma potência de raízes, se o expoente está fora, ele vai ficar dentro da raiz, tanto faz dentro como fora, certo? E se eu fosse resolver aqui se fosse resolver, cortaria aqui, índice 2, raiz quadrada, índice 2, expoente 2, ia dar 10, estaria resolvido. Na verdade, aqui também, quando eu tenho raiz de 7 elevado a 3, isso quer dizer que eu tenho 3 vezes a raiz de 7. Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. Lembrando que é raiz quadrada, porque quando não tem um número aqui, o índice é 2. É raiz quadrada. Então, aqui eu teria quantas raízes de 7? Eu teria 3 raízes de 7. Então, seria raiz de 7 elevado a 3. Ok? Então, x está dentro, fora, ele fica dentro da raiz. E se estiver dentro, eu também posso colocar fora. E vice-versa, né? Se você fosse resolver aqui, observe que eu tenho aqui raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 7 ao quadrado. Ainda sobrou essa outra raiz, vezes raiz de 7. Por que eu fiz assim? Porque eu estou tentando resolver. Então, aqui eu tenho que a raiz quadrada, o índice é 2, né? Só que ele não aparece. E se eu tenho o índice e o expoente iguais, eu corto aqui e elimino a raiz. Então, aqui vai ficar, esse 7 vai ficar fora da raiz, e esse aqui dentro da raiz, e está resolvido. O que acontece? Como a gente viu aqui, eu posso colocar, eu tenho a raiz quinta de 2 e ele é elevado a 3. Então, não preciso fazer esse processo todo aqui, não. Aqui esse processo é só mostrando a você por que fica 2, por que fica 3. Então, é só colocar aqui ele no expoente e está resolvido. Porque, de modo geral, vamos lá aqui, de modo geral, nós temos o quê? Se eu tenho raiz enésima porque é n, de a elevado a m, vai ser igual a raiz enésima de a elevado a m, só que o m que estava fora, ele fica dentro. Lembrando que esse aqui é um número real, né, que só tem raízes de números reais, né? M é um número inteiro, então ele pode ser positivo, pode ser negativo, certo? E n é um número natural, natural começa do zero em diante, mas só que ele tem que ser maior do que 1, ou seja, porque aqui eu não tenho raiz com índice 1 ou menor do que 1. Ele tem que ser raiz com índice de 2 em diante, que é a quadrada em diante. Ok? Então, vamos resolver aqui. Raiz quadrada de 3 elevado a 5 é a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Pronto. Você já aplicou aqui a regra da potenciação. Agora, vamos tentar resolver. Então, resolvendo aqui, eu tenho a raiz quadrada. Aqui é o quê? 5. Se são 5, é a mesma coisa que raiz quadrada. É a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Aí tá, professora, agora porque sem entender. Ora, aqui não é 3 elevado a 5? 5 não é 2 mais 1, porque aqui o expoente é 1. 2 mais 1 dá 5. E aqui a base não é 3, porque 3 elevado a 5, quando eu tenho 3 elevado a 5, ó, 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui, juntei 2
2 e ainda sobrou 1. Entendeu? O que é que acontece? Por que que eu fiz isso? Porque eu estou tentando resolver essa raiz. Então, aqui eu corto aqui o índice com o expoente, então esse 3 fica fora. Aqui eu também corto o índice com o expoente, elimina a raiz e o 3 fica fora. Só que aqui eu não tenho como cortar porque o índice é 2 e o expoente é 1. Então, eu continuo com a raiz. Então, aqui eu faço 3 vezes 3 dá 9, raiz de 3. E está resolvida a questão. Aqui eu tenho raiz cúbica de 10 elevado a 4. Isso quer dizer que eu vou ter a raiz cúbica de 10 elevado a 4. Então, o expoente que está fora, ele fica dentro. O que é que acontece? Vamos agora resolver essa raiz. Então, para você resolver essa raiz, eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho 4. 4 passa quanto de 3? 1, né? Então, eu vou ter raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes a raiz cúbica, que continua cúbica, de 10. Porque quando aqui o expoente é 1, quando eu junto aqui 3 mais 1 dá 4. Então, aqui eu corto, certo? Então, vai ficar o 10 fora da raiz. E esse aqui não dá para cortar. Então, eu vou repetir e continua a raiz cúbica de 10. Vamos ver outra aqui. Esse daqui já é um pouquinho diferente. Eu tenho aqui 2 raiz de 5 elevado a 3. O que que acontece é que eu tenho aqui o expoente 3. O expoente 3 ele vai incidir nesses valores que estão aqui dentro, certo? Se ele vai incidir sobre esses valores que estão aqui dentro, então eu vou ter 2 elevado a 3 e raiz de 5 elevado a 3. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 3 vezes a raiz de 5 elevado a 3. Ok? Então, esse 3, ele vai incidir sobre todos os valores que estão aqui dentro dos parênteses. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. E aqui eu posso fazer a separação. Aqui 3, pode fazer direto, mas eu vou fazer aqui passo a passo. 5 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 5. Por que elevado a 2? Porque eu tenho uma raiz quadrada. Se é quadrado, o índice é 2. Então, aqui eu tenho o 8. Eu vou repetir. Esse daqui eu vou cortar. Então, vai ficar o 5 fora da raiz. Mas esse aqui não tem como tirar da raiz ainda. Então, vai ficar 5. Então, 5 vezes 8, 40. Então, vai ficar 40 raiz de 5. Então, vamos resolver aqui. Menos 3 raiz de 2 elevado a 2. Então, esse 2 é expoente do menos 3 e é expoente da raiz de 2, porque ele está fora dos parênteses. Então, tudo que está dentro tem que ser elevado a 2. Então, o que que acontece? Eu vou ter que menos 3 elevado a 2. Vou colocar aqui. Vezes raiz de 2 elevado a 2. Então, nesse caso, ele já fica dentro. Então, resolvendo menos 3 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, aqui já sabemos que vai dar positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui eu corto o índice com expoente e sobra o 2. Então, 9 vezes 2 dá 18. Nas expressões que envolvem radicais, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Observe aqui que aqui agora eu não tenho apenas um radical, eu tenho uma operação com radicais. Então, ele pode ter radicais ou valores sem radicais, mas tendo um radical. O que que acontece? Aqui está elevado a 2. Se está elevado a 2, isso quer dizer que eu vou ter o quê? Raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais a raiz de 3, porque são duas vezes. Então, eu vou ter uma multiplicação no caso de binômios, porque eu tenho dois termos, né? Então, uma multiplicação de polinômios. Lembrando que aqui é a raiz de 3, acabei esquecendo. Então, aqui eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Então, como é que eu faço aqui a propriedade distributiva? Vou multiplicar polinômios de multiplicação de radicais, desculpa aí. Então, eu vou ter aqui raiz de 5 vezes a raiz de 5, não é isso? Então, eu posso fazer o que? Raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 5 ao quadrado.
ok? Que são duas raízes de 5, ok? Tudo positivo, então a gente sabe que vai ser positivo. Agora eu multiplico a raiz de 5 pela raiz de 3. Vamos lá, raiz de 5 vezes a raiz de 3. Posso fazer direto, professora? Pode. Eu vou fazer aqui passo a passo, só para você entender. Raiz de 3 vezes raiz de 5 vai ser raiz de 3 vezes a raiz de 5. Mais raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Vamos tentar aqui resolver. Se aqui é o quadrado e aqui também o índice é 2, o 5 vai ficar fora da raiz, ok? Aqui eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 3. Aí, como são duas raízes de mesmo índice, então eu posso multiplicar 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar raiz de 15 mais. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 5, 3 vezes 5, 15. São os dois na mesma raiz e mesmo índice de... Desculpa, então vai dar 15, ok? Mais, e aqui eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, quadrado do índice é 2, o expoente é 2. Então, aqui eu tenho o 3 fora da raiz. O que é que eu posso fazer? Eu posso juntar o 5 mais o 3. Vamos fazer aqui, passo a passo, poderia fazer direto, pode. Mais, aí eu tenho raiz de 15 mais raiz de 15. Eu tenho duas raízes de 15. Então, eu somo o quê? Coeficiente aqui. Então, é como se somasse 1 mais 1 dá 2. Então, eu vou ter duas raízes de 15, ok? E aqui eu fico 5 mais 3 dá 8, mais 2 raiz de 15, porque eu tenho duas raízes de 15. Então, na verdade, eu vou somar aqui o coeficiente e vou repetir a raiz de 15. Então, é assim que se faz.